Calvinismo e religião. Quero começar com a leitura de um versículo apenas da Escritura, uma vez que não vou fazer uma exposição bíblica, mas uma exposição mais teológica do calvinismo e religião. Efésios 2, versículo 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que um calvinista vê a religião? Recentemente participava de grupos de oração na minha igreja, entre os jovens e adolescentes, e logo após o encerramento da oração dos grupos, percebi que um grupo pequeno ali de jovens que estavam em oração, estavam rindo muito e praticando um bullying gospel contra um outro. E eu quis então saber o que estava acontecendo, e dois deles vieram dizer: pastor, o senhor não acredita? O fulano, na oração, disse que merecia o inferno e que não merecia o céu. Olha que absurdo! Eu falei: uai, mas você não sabia que a gente merece o inferno, não? Aí a risada parou, né? O bullying parou. Ele falou: não, pastor, eu não sabia. Como assim? Mas nem o senhor, pastor, merece o céu? Olha, o senhor está na igreja, o senhor é um pastor. Por essas e outras, meus irmãos, nós precisamos discutir sim qual é a contribuição do calvinismo para a religião em nosso país. Então disse para eles que todos nós merecemos o inferno, a morte eterna, porque este é o salário do pecado, e todos pecaram. Mas Deus gratuitamente, no seu Filho amado, nos deu a vida eterna, de modo que nós recebemos o céu inteiramente de graça, não o merecemos. Além desse motivo, um outro motivo que faz a gente pensar e discutir o calvinismo e religião, é que atualmente está virando modinha no Brasil dizer-se calvinista ou reformado, especialmente entre os evangélicos mais jovens, das mais diferentes denominações. Ainda que este suposto avanço do calvinismo tenha os seus lados positivos, também devemos ter certa cautela, especialmente se considerarmos que uma cosmovisão religiosa não tem como ser mudada da noite para o dia. Ninguém se converte ao calvinismo. Isso é uma cosmovisão, e você demora um bom tempo para você ir se adaptando. Nós, pastores, há muito tempo, de vez em quando, nós ainda nos vemos soltando umas e outras mais de acordo com o arminianismo, né, do que com o calvinismo. Como é que de repente alguém, da noite para o dia, diz que é calvinista? Então essa palestra pretende fazer algumas considerações sobre o calvinismo e religião, ou seja, o modo como os calvinistas têm enxergado a questão mais importante para os cristãos, que é o seu relacionamento com Deus. Quero fazer isso tendo em mente dois lados que aparentemente são opostos, mas que têm um ponto de intersecção. A esterilidade dos liberais, dos críticos, que por causa do deísmo acabou afastando o sobrenatural do mundo cotidiano, e por causa do método histórico crítico acabou depreciando a Escritura e afastando o povo da Bíblia. E do outro lado, um tipo de arminianismo místico pentecostal que se manifesta muito forte em nosso país, que também igualmente acaba afastando o povo da Bíblia, mas por outro motivo, por focar demais, não a razão, mas o emocionalismo. Novas experiências com Deus, novas
revelações. No meio de tudo isso está a visão calvinista da religião. Algumas questões nós devemos considerar primeiramente aqui, a respeito da religião. Aliás, 4 questões principais. Primeira, se a religião existe por causa de Deus ou por causa do homem. Se é uma religião altruísta para Deus ou se é uma religião egoísta, antropocêntrica. A segunda pergunta é se ela deve operar imediatamente, diretamente ao coração humano ou mediatamente por meio de mediadores inventados pelos homens. Como é que Deus opera em nosso coração? E a terceira, se ela pode manter-se parcial, apenas algumas áreas da vida, ou se ela tem de operar na totalidade do ser. E a quarta, se ela deve ter um caráter normal, natural, ou deve ser anormal, soteriológica, sobrenatural, salvadora mesmo. Ou seja, se a religião é uma salvação do homem, ou se é apenas um melhoramento do homem. Como é então que o calvinismo pode responder essas 4 questões? Como veremos a seguir, a primeira pergunta: a religião do ser humano não pode ser egoísta por causa do ser humano, mas deve ser uma religião por causa de Deus. Essa é a afirmação do calvinismo. A segunda pergunta: a religião não deve operar imediatamente pela intervenção humana, mas diretamente no coração por obra do Espírito Santo e sua palavra revelada nas Escrituras. A terceira pergunta: ela não pode ser parcial, controlar apenas um lado da vida, mas deve controlar a totalidade da existência humana. E a quarta pergunta, o calvinismo responde: o seu caráter deve ser soteriológico, sobrenatural, ou seja, a religião deve nascer não de nossa natureza caída, mas da regeneração espiritual, o novo nascimento, a paligênesis, que é criada monergisticamente do alto, como mostra Jesus em João 3. Quero então analisar essas 4 questões mais detalhadamente. A primeira, a religião no calvinismo é entendida como por causa de Deus. Nesse sentido, cai por terra o conceito de religião natural, comum no liberalismo teológico. Na verdade, é um conceito da filosofia ou da psicologia da religião, para explicar o fenômeno religioso como se desenvolvendo naturalmente na experiência humana. Alguns acham que a religião surgiu porque o homem primitivo ficava amedrontado com as forças brutais da natureza e também com a morte. Então começou a pensar que assim como ele tinha uma alma, um espírito, possivelmente também essas forças da natureza teriam alma e haveria um jeito de controlá-las com rituais religiosos. A religião então nasceu primitivamente, precariamente, e foi evoluindo. Essa religião tem caráter principalmente egoísta e antropocêntrico, pois é criada pelo homem e para o homem, e nunca supera seu caráter subjetivo, sendo sempre por causa do homem, que faz a sua própria religião servir aos seus interesses, a fim de se livrarem dos medos e pesares. Isso funciona tanto com um sacerdote budista, com suas cadeias infindáveis de reencarnações para chegar à pureza, como também com os deuses gregos, que controlam a natureza, ou com a filosofia idealística, que entroniza o próprio eu como objeto da adoração. Mas também deveríamos pensar se atualmente muito do que chamamos de religião cristã não é meramente um conceito de religião natural, não nos termos filosóficos, mas em termos antropológicos, psicológicos, voltado para o homem e não para Deus. E qual é o problema de uma religião desse tipo?
é que ela tropeça nas suas próprias pernas. É uma religião supérflua. A base da religião, então, do calvinismo, ao contrário disso, busca a glória de Deus. Contudo, isso não significa negar que haja um lado subjetivo e humano na experiência religiosa. É verdade que buscamos a Deus também quando estamos tristes, doentes, empobrecidos, à beira da morte. Mas esses são motivos acidentais e não essenciais da verdadeira religião. O calvinismo não coloca esses motivos antropocêntricos num lugar de honra na religião, por entender que Deus não existe por causa da criação, e sim a criação existe por causa e para Deus. É uma afronta a Deus tentarmos atrair pessoas para a igreja prometendo-lhes satisfazer seus desejos mais egoístas. Ao invés de promovermos a glória de Deus, alimentamos o ego das pessoas. O Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por que pessoas buscam a Deus? Assim como a criação toda anuncia a glória de Deus, o calvinismo apregoa corretamente que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança e implantou neles a semente da religião, semen religionis, ou o senso divino, sensus divinitatis. Assim não há ser humano que não adore, que cultue alguma coisa, ainda que não se incline para prestar o verdadeiro culto, mas adora alguma coisa, porque Deus assim o fez. Um dos discípulos de Abraham Kuyper, Hermann Dooyeweerd, ele desenvolveu ou aplicou o calvinismo na filosofia, é considerado o reformador do pensamento, né, filosófico. Ele desenvolveu uma filosofia chamada filosofia da ideia cosmonômica, que ajuda a entender isso aqui. Aplicou isso que Calvino disse na área da filosofia ou da cosmovisão. Cosmo, mundo, criação, e nomia, lei. Então a ideia é que Deus, quando elaborou a criação, Ele colocou nela, em toda a criação, uma lei que volta para Ele. Inicialmente Calvino chamava, no caso aí, a semente da religião, ou o senso da divindade. Mas depois, os teólogos começaram a analisar alguns textos das Escrituras, não somente os homens, mas toda a criação. Toda a criação. Tudo que existe no mundo existe para Deus. Assim, Calvino se expressou no livro 1, capítulo 3 das Institutas, que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, certo senso da divindade, consideramos como além de qualquer dúvida. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando instila novas gotas, de sorte que, como todos a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. Portanto, é inteiramente gratuito o que se ouve de alguns, isto é, que a religião foi inventada pela sutileza e argúcia de uns poucos, para com esta artimanha manterem em sujeitão o povo simplório, ao mesmo tempo em que, entretanto, nem os mesmos que foram os inventores da adoração de Deus para os outros, creriam existir algum Deus. É verdade que muitos usam a religião para explorar outros,
mas isso só reforça a verdade de que tais exploradores só são bem-sucedidos porque há na humanidade uma semente da religião. Então, por que não vemos sinais da religião verdadeira naturalmente brotando nas pessoas? Deve ter um outro problema aí. Uns se perdem em suas próprias superstições, outros, de propósito firmado, negam a existência de Deus, de forma que afinal todos se degeneram de seu verdadeiro conhecimento. E assim resulta que no mundo não subsiste nenhuma piedade verdadeira, alguém que por si mesmo busque a glória de Deus. Então podemos falar em religião verdadeira e religião falsa, mas nunca de um ser humano não religioso. Reconhece-se a religião verdadeira da seguinte forma: a religião verdadeira deve buscar em primeiro lugar a glória de Deus e não a da criatura. Como Jesus ensinou: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é na oração que expressamos melhor a nossa religião, então deveríamos nos avaliar a partir do que estamos a buscar nas nossas orações. Se os interesses são os de Deus ou se são os nossos. Quando vemos na teologia da confissão positiva grandes líderes religiosos dizer que não podemos terminar a oração com as palavras seja feita a tua vontade, porque isso mataria a fé, que para eles é uma confissão positiva, claramente percebemos que trata-se de uma religião para o homem e não para Deus. Então essa é a primeira questão, se a religião é para Deus ou para o homem. A segunda questão, a religião deve ser operada diretamente no coração. Esta é uma questão muito importante. Se a religião é mediada por invenções humanas, como sacerdotes, ritos, espíritos santos, se deve haver entre a alma do crente alguma espécie de mediação outra que não o próprio Deus. Um sacerdote, um apóstolo, um feiticeiro, um filósofo, etc. No próprio cristianismo há alguns equívocos aqui. A Igreja Católica Romana, por exemplo, a religião só existe mediante uma hoste de santos, de mártires, anjos e a hierarquia da igreja. Mesmo na igreja luterana posterior a Lutero, desenvolveu-se o conceito católico da ecclesia docens, o ofício do mediador dos mistérios de Deus. O crente sempre acaba preso aos ofícios da igreja para operar a sua fé. No movimento evangélico atual, é assustador, meus irmãos, ver a superstição sobre como Deus opera no coração humano. A extrema valorização de objetos de mediação da graça de Deus. Também, pessoas são apresentadas como mediadoras das bênçãos divinas. Para muitos, entre Deus e o coração do crente sempre deve haver algum apóstolo, algum missionário, algum objeto para que ele receba a bênção. Que dizer então da horrorosa cobertura apostólica que defende que até mesmo outras igrejas, não só pessoas, precisam da cobertura espiritual de algum homem aqui da terra para que elas sejam abençoadas? São igrejas evangélicas. Por outro lado, calvinistas têm insistido que Deus opera sobrenaturalmente pela fé diretamente no coração do crente. Cada crente é um sacerdote de si mesmo, um sacerdócio santo. Isso não é porque os calvinistas odeiam o sacerdócio, os líderes, as instituições, ou os mártires. Não é por causa do desprezo
de suas histórias. Nada disso. Esse conceito é defendido porque é mais coerente com a revelação da Escritura sobre como o Espírito de Deus opera a vida de Deus nas pessoas. É claro que o homem caído precisa de um mediador, mas nenhum foi encontrado na terra ou no céu à altura de se interpor entre o coração humano e Deus, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esta mediação recebeu um selo de permanência e garantia de resultados, o que o apóstolo chama de o selo do Espírito. Não é a toalhinha sagrada, o óleo ungido, mas o selo do Espírito. Este conceito é logicamente derivado da doutrina da eleição incondicional e pessoal. E seu fruto principal é a verdadeira liberdade humana em Cristo. Nos sistemas não calvinistas, quanto mais a alma do crente avança na espiritualidade, mais presa fica nas garras daqueles que se interpõem entre a alma dos crentes e Deus, como feiticeiros, sacerdotes e apóstolos. Quanto mais crente, mais preso. Como Jesus disse a respeito dos fariseus de sua época. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. O mesmo poderíamos dizer, não apenas de católicos, mas também das diversas expressões religiosas tidas como evangélicas em nossos dias. Somente onde toda intervenção sacerdotal desaparece, onde a eleição soberana de Deus, desde toda a eternidade, liga a alma interior diretamente ao próprio Deus, e onde o raio da luz divina entra imediatamente na profundeza de nosso coração, somente ali a religião, em seu sentido mais absoluto, alcança sua realização ideal. Assim respondemos à segunda pergunta. A terceira, a religião está sobre a totalidade da existência, e não apenas em uma parte dela. Então importa responder agora se a religião deve manter-se parcial, compartimentada apenas a algumas áreas da vida, ou tem que operar na totalidade do ser. A religião é parcial ou é total? Se a religião for operada por mediadores humanos, ela tem que ser parcial, limitada a apenas algumas áreas da vida, nas quais a intervenção humana tem seu foco de atuação, a gosto das circunstâncias. Ora pode ser um apelo à razão, como no racionalismo, ou um apelo à emoção, como no misticismo. Como é que a religião é normalmente compartimentada? Isso tem a ver com o que se pensa ser o foco do seu local de florescer e prosperar segundo as invenções humanas. E eu vou dar aqui 3 exemplos. Se o foco da operação da religião for o órgão religioso, pode ser na emoção, na razão ou na vontade. Quando se sustenta, por exemplo, que a religião tem que se retirar do recinto do intelecto e se expressar apenas nas emoções ou na vida prática, a defesa de um dogma da fé é rejeitado como se fosse um contrabando irreligioso. É como se a razão matasse a fé. Mas Jesus ensinou que devemos amar a Deus, não apenas de todo o coração e força, mas também com toda a nossa mente. Por outro lado, se o foco estiver na esfera em que a religião se expressa, apenas na vida religiosa, ou nas ciências, ou na ética, então
A compartimentação vai estar em algum campo da área da vida social. Immanuel Kant, por exemplo, varreu a religião apenas para o campo da ética. E os místicos atuais a relegam ao campo dos sentimentos, longe das áreas da ciência e do desenvolvimento do mundo. Também podemos compartimentar a religião se nós acharmos que o seu foco tem a ver com alguns grupos de pessoas. Dependendo do grupo de pessoas em que ela se expressa, ao passo que nós rejeitamos outros grupos, de modo que nós temos aí as religiões étnicas. Ou então, grupos sociais, religiões para pobres, religiões para ricos. O modelo católico romano pode servir de algum exemplo nesse sentido, de uma religião parcial. A Igreja Católica reconhece a religião apenas no círculo de sua igreja. Apenas o que foi sacralizado pelo seu batismo, e tudo o que não seja tocado pela água benta não faz parte da operação da religião. O mundo é visto dualisticamente, o lado sagrado dominado pela igreja e o lado profano da vida. Mesmo dentro do lado sagrado, ainda há mais divisões, porque há santos mais santos que outros. Porque há o clero e há os leigos. Também há diferenças entre os leigos. Há dias sagrados e dias seculares. A vida normal e a vida religiosa. Ao contrário disso, o calvinismo afirma que a religião abrange a totalidade da existência, tanto do ser quanto das esferas de atuação na vida prática. Se tudo que existe é por causa de Deus, então tudo na criação deve dar glória a Deus. Tudo deve ser oferecido a Deus para a sua glória. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Logo, uma religião limitada aos sentimentos ou à vontade não tem sentido para o calvinista. O calvinista não precisa sair por aí a ungir pessoas, casas, lugares, lojas, pois tudo já foi consagrado para Deus e lhe pertence. Não é o besuntar supersticioso sobre as coisas e pessoas que as tornará de Deus ou não. Um calvinista não faz um papel ridículo declarando por atos proféticos e unções grotescas que o Brasil é do Senhor Jesus, que Ji-Paraná é do Senhor Jesus. Sabemos por revelação segura da Escritura que a terra e os céus e tudo que neles contém pertencem a Deus e são para a sua glória. Não por causa da unção bizarra de líderes evangélicos, mas por causa da presença criadora e sustentadora do Espírito de Deus sobre tudo e todos, não de agora, mas desde Gênesis capítulo 1. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Toda a criação é um santuário da atuação de Deus e do crente também. A religião diz também respeito a tudo que fazemos e por isso tem que ser para a glória de Deus. É o conceito do coram Deo, diante de Deus. Querendo dizer que toda a vida deve ser vivida diante da presença de Deus e não apenas aqueles momentos que nós chamamos de exercícios espirituais ou religiosos. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Reformado Abraham Kuyper diz que tinha uma paixão predominante em sua vida, só uma paixão predominante. Que apesar de toda a oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado para o bem do povo,
para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação, as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, até a nação novamente render homenagens a Deus. Quarta pergunta e a última. Estamos caminhando para o fim. A religião é soteriológica. Em último lugar, então, impõe analisar se a religião deve ter um caráter normal, natural, ou deve ser anormal, ter um caráter soteriológico de salvação. Em outras palavras, se a religião é uma salvação do homem, ou se é apenas o seu aperfeiçoamento. Por inusitado que pareça ser, há duas deformações teológicas que se convergem na sua confiança na capacidade humana. O liberalismo teológico, fruto do racionalismo, e o arminianismo, especialmente o desenvolvido no pentecostalismo atual. O deísmo dos racionalistas coloca a salvação do homem em sua razão, sem intervenção do sobrenatural. No outro extremo, o arminianismo místico atual também traz a salvação para o âmbito do livre-arbítrio. Fala-se muito em poder do Espírito Santo, mas na verdade o que se vê são rituais de programação neurolinguística e a ação plenamente humana pela manipulação das emoções. Assim, ambos acham que o homem pode salvar-se a si mesmo. Até mesmo o que se costuma chamar de batismo do Espírito Santo neste contexto não demonstra ser nem do Espírito Santo, nem do Espírito humano, uma vez que é um fenômeno puramente sensorial das emoções e não da alma. Em oposição a isso, há o sistema calvinista, que ergue sua Bíblia para afirmar que não precisamos manipular nem a razão nem a emoção dos pecadores para que sejam salvos, por uma razão simples: os pecadores estão mortos. Afirmamos que o homem foi criado com perfeita religião, quando se relacionava livremente com Deus do jardim do Éden, antes do pecado. Mas agora é tudo diferente. Consequentemente, vemos as expressões bizarras das religiões pagãs, não como resultado da criação ou evolução da religião, mas como resultado da queda. Não é que a religião evoluiu de uma inferior para uma superior, mas é o contrário. O calvinismo afirma, pela doutrina da depravação total, que a queda pode ser melhor descrita como uma morte espiritual, Efésios 2. E não apenas um estrago ou um problema no qual o homem mesmo possa cooperar para resolver. O pecador precisa de um salvador onipotente e não de um motivador espiritual. Falar que o pecado é um estágio incompleto rumo à perfeição é um insulto imenso à santidade de Deus. Não temos evidência que os seres humanos estão melhorando. Eles estão mortos espiritualmente e precisam mesmo de um Salvador. Assim, chegamos ao cerne da religião verdadeira, a necessidade de regeneração do alto e da revelação objetiva de Deus. Fala-se às vezes que a Escritura é o princípio formal da confissão reformada. Mas o calvinismo vai além desse princípio formal. O Calvino falava da necessidade da Escritura, a necessidade da revelação escritural. Daí porque os calvinistas consideram o método histórico crítico de análise da Escritura equivalente ao abandono do cristianismo. Porque abandonar a autoridade da Escritura é não ser cristão, para os termos calvinistas. Novamente, atualmente a autoridade da Escritura é atacada por dois lados. E os dois pressupõem uma espécie de religião natural. Um que crê no poder da razão e o outro que crê na força do livre-arbítrio, guiado pela motivação humana. Certamente,
Tanto no racionalismo como no pentecostalismo, a Bíblia não é desejada suficientemente. Ao contrário, ela se tornou um obstáculo, um som desagradável aos sentimentos naturais do pecador. Parece ser um absurdo interpor um livro entre o coração e a presença de Deus. O calvinista insiste: não há religião verdadeira sem revelação verdadeira. E atualmente isso só é possível nas Escrituras Sagradas. Essa afirmação, contudo, nos leva a uma outra: a necessidade do Espírito Santo agir no coração humano para nós entendermos a Escritura de Deus. A necessidade da Escritura não repousa no raciocínio humano, mas no testemunho imediato do Espírito Santo. O poder da Escritura na vida do pecador não se dá de forma mágica e nem imediata. Ou seja, não adianta você ficar ouvindo salmos, orações da Bíblia. O Espírito Santo nos regenera soberanamente e monergisticamente, e isto reacende no coração uma lâmpada que o pecado apagou. Sem esta obra do Espírito, não acreditamos que a palavra de Deus possa produzir qualquer efeito de salvação sobrenatural do pecador. Então, por causa da regeneração, Deus cria no regenerado um novo mundo de pensamento visto na Bíblia. Um mundo de vida plena e bela, em oposição ao mundo ordinário que ele vem vivendo. O testemunho interno do Espírito Santo, falando pela Escritura, o faz avaliar tanto as profundezas de sua alma, quanto a futilidade do mundo ao redor. Nenhuma crítica racionalista o fará abandonar a Escritura. Nenhum apelo à experiência interna pode permitir a um calvinista dispensar a necessidade da Escritura. Uma religião soteriológica, sobrenatural, não normal, exige também uma regeneração interior e uma luz assistente da revelação vinda do próprio Deus, não normal, sobrenatural. Ainda que use a agência humana para se expressar, brilhando na sua palavra. Dito isto, trago algumas questões finais. Por que então que o calvinismo é tão mal visto no meio evangélico? A religião calvinista declara que o pecador está literalmente morto em delitos e pecados. Efésios 2:1. E, portanto, não pode fazer nada em favor da salvação de sua alma. Ele declara que o homem tem uma vontade, portanto, não é uma máquina, mas sua vontade não é livre nas questões espirituais para as quais está morto. Ele é mantido cativo pelo diabo, segundo Timóteo 2:26, e não busca a Deus, Romanos 3:11. Ensina ainda que o Redentor Jesus Cristo morreu somente pelos eleitos, as suas ovelhas, no sentido salvífico, João 10:15, 1 Pedro 2:24 e 25. Crê que Cristo salva quem Ele quer, João 5:21, Romanos 9:18. Que a regeneração do Espírito Santo cria o verdadeiro arrependimento e o dom da fé no coração daqueles por quem Cristo morreu, e gratuitamente, 2 Timóteo 2:25, Hebreus 12:2 e Efésios 2:10. O calvinismo declara que os propósitos de Deus nunca podem ser frustrados. Isaías 46:10, Salmo 115:3. Apesar de defender as Escrituras, o calvinismo tem sido rejeitado pela maioria dos evangélicos atuais no Brasil. Algumas razões para isso podemos conjecturar. A primeira, o calvinismo humilha a arrogância humana com a sua teologia da depravação total. É por isso que aquele grupo de jovens e adolescentes estava tirando sarro daquele outro jovem que orou dizendo que merecia o inferno. Porque eles se achavam crentes e bons.
O calvinismo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. E nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7, 8. Os homens são maus. Lucas 11, 13. Por natureza, filhos da ira. Efésios 2, 3. Romanos 3, 11. Não há ninguém que busca a Deus. João 5, 40. Jesus disse: não quereis vir a mim para terdes vida. Em Mateus 23, 37, ele disse a respeito de Jerusalém: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e tu não quiseste? O homem carnal gosta de pensar que há certa bondade em todos os homens, que todos estão querendo buscar a Deus, e que eles podem se arrepender e vir a Jesus sozinhos, quando assim o decidirem. Talvez por isso muitos evangélicos ainda rejeitam a religião calvinista. Segundo, o calvinismo exalta a Deus. Apresenta a Deus como um Deus que está no trono, absolutamente reinando, e não o homem. Quem decreta na religião calvinista é Deus. Não é o pastor, não é o crente. Nosso Deus está no trono fazendo tudo o que lhe agrada. Terceiro, a religião calvinista honra a morte de Cristo. Diz que a morte do Senhor Jesus Cristo realmente salva. Que Cristo de fato morreu no lugar do crente. Crê plenamente nas Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. E Cristo morreu por nós, ou em nosso lugar. Romanos 5, 8. Visto que Ele morreu em nosso lugar e pagou a penalidade por nossos pecados, nós fomos libertos. É verdade que a Escritura também fala de Cristo como a propiciação pelos pecados do mundo todo. 1 João 2, 2. Porém, somente no sentido de que Ele realmente morreu, não pelos pecados dos judeus eleitos apenas, a quem João ministrava, mas também pelos pecadores de todo o mundo gentil, o mundo gentílico eleito. Ele se deu em resgate de muitos, Marcos 10, 45. Aqueles por quem Cristo morreu são todos salvos. Ele salvou-os por sua morte no lugar deles. Ele não morreu em vão. Mas tem muita gente querendo morrer por causa dos seus próprios pecados. O calvinismo disse: Jesus já morreu no seu lugar. Quarto, o calvinismo é o sistema que mais honra a pessoa e a obra do Espírito Santo. Coloca forte ênfase na obra do Espírito Santo. Isso acaba criando inimizade ferrenha com sistemas baseados ou no racionalismo ou nos sistemas que defendem o livre-arbítrio. Afirmamos que o pecador está morto espiritualmente. Ele não pode fazer nada. Não pode ouvir o evangelho, não pode desejar, não pode arrepender-se e não pode crer. Esse, então, é outro mal do calvinismo para alguns. O homem gosta de pensar que tem alguma parte na sua salvação. Mas o calvinista dá toda a glória à obra do Espírito Santo na regeneração. É o Espírito Santo que dá vida, João 6, 63. É Ele que dá o novo nascimento, João 3, 3, e é do alto. É por Ele que somos convencidos do pecado, João 16, 7 a 11, não por pregações ou apelos insistentes. É Ele que revela Cristo a nós, 1 Coríntios 2, 9 a 14. É por Ele que confessamos que Jesus é o Senhor, 1 Coríntios 2, 12, 3. E temos qualquer dom espiritual com o qual servir a Deus somente por Ele. 1 Coríntios 2, 11. Ou qualquer desejo de fazer coisas santas vem dele, Romanos 5, 5. De modo que o calvinismo honra muito mais a obra do Espírito Santo do que qualquer outro sistema. Mas isso humilha quem acha que o homem pode
alguma coisa. O calvinismo também magnifica a graça de Deus e constrange a religião dos méritos. Embora o pecador mereça a infinita ira de Deus, e a despeito do fato de que Deus não... a despeito do fato de que Deus não poderia perdoar os seus pecados por causa da sua ira santa, o calvinismo observa que apenas pela graça de Deus, em Cristo Jesus, Deus pôde dar-lhe a vida eterna. Pela graça somos salvos, diz o apóstolo, e isto não vem de nós, é dom de Deus. E ainda, o calvinismo dá segurança eterna aos crentes. A doutrina da segurança eterna dos crentes é mal vista por outros sistemas religiosos, baseados no emocionalismo, na prisão das almas, na adulação do ego humano. Mas a Escritura afirma que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo, nenhuma separação para aqueles que estão em Cristo. Deus chama os eleitos segundo o seu propósito. E em João 6 e também João 10, Jesus reforça esse texto dizendo que as ovelhas dele ouvem sempre a sua voz, o seguem. E em João 10 diz que da mão do Pai ninguém pode arrebatar as suas ovelhas. Mas isso ofende com certeza aquelas pessoas que querem prender as almas dos crentes. O calvinismo dá o motivo correto à pregação do evangelho. Pregador calvinista sabe que tem um povo que Deus chamará de seu. 2 Timóteo 2,11. E através da pregação, Deus vai chamar esse povo. Ele não sabe onde eles estão. Mas todos que são eleitos de Deus virão pelo ministério da pregação da palavra. As ovelhas, por quem Cristo dá a sua vida, ouvirão a sua voz e o seguirão. João 10, 26 e 27. E que a palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá o que lhe agrada e prosperará naquilo para o qual ele enviou. Isaías 55, 11. Mas onde é que está o problema aqui? Que os sistemas baseados na capacidade humana veem isso como um problema. Porque eles acham que o poder está na persuasão do pregador. Eles acham que a semente falha porque o pregador foi mau. Não insistiu mais um pouquinho no apelo. E não porque o terreno foi mau, como ensinou o Senhor Jesus Cristo. O pregador calvinista, é claro, não vai ser relaxado, se ele for entender corretamente as Escrituras, porque ele é um administrador, um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Tem que ser o melhor pregador possível. Mas ele não confia na sua própria capacidade. Ele sabe que o Espírito Santo de Deus é que cuida dos solos para que a boa semente nasça. Quando Paulo estava enfrentando a forte oposição e violência física contra a sua pregação, o Senhor Jesus lhe apareceu numa visão e disse: não temas, mas fala e não te cales, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 10. Isto foi após o Redentor ressurreto dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 a 20. Assim, meus irmãos, eu encerro essa rápida visão sobre religião e calvinismo.